E a doutora Simone Martinelli, nossa ortopedista oficial e especialista em dor, está falando sobre os males que a febre chikungunya pode trazer para você, as dores articulares, não é? São muitas. Então veja só para você se livrar desse mal. Bom, gente, você conhece já a nossa ortopedista oficial, especialista em dor, doutora Simone Martinelli. E ela está atendendo aqui no MC agora. Vamos lembrar que ela mudou, né, o consultório dela de endereço e está aqui agora no MC, no antigo Ubershop, para quem conhece, para quem é antigo aqui em Uberlândia, né? E nós vamos falar de um tema interessante, que é um tema que tem bombado as redes sociais, o noticiário, que é a tal da chikungunya. Mas você aí vai me perguntar, Daniela, mas o que a doutora Simone vai falar de chikungunya? Por quê? A chikungunya, ela tem um inconveniente de trazer uma dor para a pessoa, né? Ela causa uma dor, principalmente nas articulações. E é por isso que ela vai estar falando para nós. O porquê que ela vai estar falando de chikungunya, né, Simone? Porque você não é infectologista. Doutora, a senhora é ortopedista? Ai, o que você está falando de chikungunya? Mas a gente precisa orientar, porque tem gente que está sendo acometido por essa doença, que é um vírus, né? E depois está tendo que parar de trabalhar por um período por causa da dor. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Seja bem-vindo ao programa, viu? Obrigada. Então, o ano passado eu também fui pega de supetão, assim. Chegou maio, alguns pacientes começaram a me procurar e foi ficando bem frequente no consultório, mais do que eu esperava. Até então também era uma doença que eu nunca tinha me deparado com ela. Né? Porque, na realidade, para nós, ela é uma doença antiga, mas para nós, assim, os sintomas mesmo, foi ver em 2014, né? Isso, é. O ortopedista não vive só de fratura, né? A gente também tem as articulações, né? A dor, você que é especialista em dor, isso, né? Vários estudos para darem dor. Então, o vírus, né, do chikungunya, um arbovírus, que desde 1952 a gente já tem conhecimento. Naquela época eram patologias que estavam restritas, né, à África, mas com as migrações aí, hoje a gente não tem mais populações isoladas, né? A grande maioria está... Não, agora nós estamos na globalização. Isso, o tempo todo aí em movimento. Em 2014 foram os primeiros casos diagnosticados, né? No Brasil, realmente já documentados. O ano passado isso ficou mais prevalente, né? Infelizmente, o vírus é transmitido pelo mesmo agente que transmite a dengue, né? O Aedes, que a gente vem há tantos anos tentando combater, só que ainda é uma coisa ainda endêmica problema, no nosso país. Nós precisamos ainda de cultura, de lixo, de tanta coisa para tirar esse mosquito da nossa vida. Da vida, isso. Então, os pacientes vinham por quê? Porque eles falavam assim, doutora, eu tive a doença, né, passou já um tempo e eu continuo com muita dor articular, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender um pouquinho da doença. A gente sempre tem que pensar que toda doença tem o seu período agudo, subagudo e crônico, né? Então, o período agudo, eu sou picada pela fêmea, né, do Aedes, aí aquele vírus cai no meu organismo e, normalmente, de 7 a 10 dias eu posso manifestar, né, os sintomas. Né? Os sintomas são muito parecidos com o da dengue, que todo mundo já conhece, né? Febre alta, manchas pelo corpo, tem gente que tem dor retroauricular. E essas dores articulares. A dengue também tem? A dengue tem, né? Só que não é tão acentuada. A gente vê que o paciente do chikungunya ele persiste com isso, né? Quem vai persistir? Normalmente a gente sempre fala dos extremos, né? Pacientes que têm comorbidades, os pacientes mais idosos, os pacientes são acometidos de uma forma mais forte pela patologia, mas todos nós podemos. Simone, mas vamos já falar um pouco mais da dor, que é o que a gente quer saber mesmo. Essa dor, ela é uma dor intensa nos primeiros, na época que a doença está manifestada, e depois ela vai diminuir, ou ela não, ela fica um período maior com aquela dor que as pessoas chegam a não conseguir nem trabalhar mais. Explica para nós. Sim. 70% dos pacientes que são infectados, eles vão desenvolver esses quadros álgicos, né? As patologias, as artralgias que a gente chama. Normalmente elas são simétricas, pegam os dois lados, né? Joelhos, tornozelos, os dedos. Alguns pacientes, com o tratamento sintomático, né? Ali nos primeiros 15 dias, dando tratamento de suporte, essa dor já é bem controlada. Só que alguns pacientes não, eles vão persistir com esse quadro. Existem vários estudos nos quais alguns mostram até 40% de persistência dessas dores, né? E não tem explicação por que alguns ficam e outros não, né? Isso, a gente sempre tem que pensar, né? Tem alguns pacientes que já têm alguns quadros prévios, né? Alguma doença reumatológica.
O paciente, quando ele manifesta isso, ele tem que ser feito o diagnóstico correto, né? Colhe-se o sangue e faz a pesquisa ali do vírus. Mas a gente tem que excluir também. Será que ele não tem alguma doença reumatológica prévia? Que foi assim, Isso, que identificada? que a gente não sabia. Então, faz o diagnóstico. Aí, alguns pacientes, depois que eles passam desse período, agudo, subagudo, e mantém dor importante, né? A dor que é limitante, né? Porque alguns pacientes, sim, eles chegam a ficar tempo sem trabalhar, por causa tanto que a dor é limitante. O paciente tem aquela dor inflamatória muito importante. Não consegue andar, não consegue ter mobilidade. Isso. Aí a gente tem que partir para o tratamento de ortopédico. Já passou daquela fase, né, aguda ali do vírus, então aí a gente já pode entrar com anti-inflamatórios, com corticoides. Tem pacientes que às vezes a gente tem que entrar com um processo fisioterápico, um processo de reabilitação. É como se ela tivesse, assim, entre aspas, adquirido uma doença mais causada pela dor mesmo, já deixasse a chikungunya de lado. Alguns pacientes, eles podem cronificar dessas artralgias, né? O paciente sempre fala assim, a minha dor é crônica. Crônica é quando eu tenho mais de 3 a 6 meses de evolução, né? Então, alguns pacientes, sim. Dos casos que eu acompanhei, ainda bem que nenhum evoluiu, né, Graças com dor persistente, mas fazendo uma boa reabilitação, todos eles conseguiram. Alguns ficaram algum tempo afastados, mas todos eles conseguiram se restabelecer. Doutora Simone, mas assim, para a gente entender, tem pacientes que faz o tratamento, beleza, fica bom, volta a trabalhar. Mas tem pacientes, por exemplo, que antes de ter a chikungunya, nunca teve nenhuma dor. Né? Um paciente normal, você, nunca teve normal. E, de repente, essa dor persiste e não para. Tem alguma relação a isso, para a gente entender, um tratamento? Como é que faz? Na verdade, é assim. O vírus, ele causa um processo inflamatório nas articulações. Então, isso é a ação do vírus? Isso, o processo inflamatório. Tendinocinovite são descritas, né? A artrite migratória, que é a dor, estou com a dor no joelho, estou com a dor lá no tornozelo, a dor pode andar, que nem o pessoal gosta de falar. Esse processo inflamatório foi desencadeado, sim, pelaquela infecção. Até então, o paciente era rígido. A grande maioria vai curar, né? Alguns pacientes, esse processo inflamatório ele pode persistir e cronificar. É por isso que o paciente nunca melhora. Então, assim, é um percentual pequeno, mas pode existir, né? Isso pode ser desencadeado pelo vírus e por várias outras patologias. Tem patologias que até então o paciente era rígido e às vezes ele entra em contato com alguma substância, ele tem algum processo infeccioso que não precisa ser só viral, pode ser bacteriano também, que pode desencadear processos crônicos. A cronificação da patologia é quando o meu organismo não consegue, né, resolver aquele processo e eu persisto com essa dor, né? São as dores crônicas, né? Um capítulo hoje que cresce muito, porque tem vários pacientes que às vezes têm diabetes, né? Diabetes é uma patologia que pode dar dor crônica e que não tem nada a ver com o processo infeccioso. Então, são várias coisas que podem desencadear, tá? Mas aí tem como a gente melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Se ele passou por esse processo infeccioso por causa da chikungunya ou até por outra causa? Sim, sim. Aí é o que a gente fala aí de tratamento a longo prazo, multidisciplinar, onde eu preciso de vários profissionais. O médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, às vezes até dar suporte nutricional. Hoje tem muito paciente que chega, né? Às vezes ficou muito tempo acamado, perdeu muita massa muscular e isso gera até mais dor. O paciente que tem dor crônica, a gente sempre tem que lembrar, o tratamento é multidisciplinar.